Graças e paz, queridos, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar uma revelação muito interessante da Palavra de Deus, que se encontra na carta de Tiago, né? Tiago ele fala de um tema muito importante, da justificação pelas obras, né? Um tema que todos esses anos vem causando, durante toda a história, né, da igreja, toda a história da teologia, vem causando uma polêmica muito grande. Afinal de contas, nós somos justificados pela fé, nós somos justificados pelas obras, ou nós somos justificados um pouco pelos dois, né? Porque Paulo vai dizer em Romanos, em Gálatas, que nós somos justificados somente pela fé, independentemente das obras. Tiago, ele vai dizer o seguinte: nós não somos justificados somente pela fé, mas também pelas obras. Ele também acrescenta as obras como um meio de Deus também justificar. Mas uma pergunta que eu quero que você pense comigo é o seguinte: será que Tiago está falando do mesmo aspecto da justificação que o apóstolo Paulo? Será que Tiago está falando do mesmo aspecto da justificação que o apóstolo Paulo? Será que Tiago está falando da mesma justificação que Paulo fala em Romanos, em Gálatas? Ou será que Tiago está falando da justificação numa outra perspectiva? Numa outra visão? Então é isso que nós vamos ver hoje, né? Paulo, ele vai dizer isso. Primeiro eu quero que você acompanhe comigo Gálatas, né? Gálatas. Eu vou ler primeiro a epístola de Gálatas. Paulo, ele vai falar uma coisa bem interessante para nós lá em Gálatas, né? Capítulo 3, se eu não me engano, versículo 27 ou 17, vamos ver, tô tentando lembrar, agora eu não lembro, eu não lembro, ou é 2, deixa eu ver aqui, não é, eu tô tentando lembrar. Vamos ver, homem mesmo. Ok. É um texto onde Paulo diz que nós somos justificados somente pela fé, independentemente das obras da lei. Eu não lembro agora onde está esse texto em Gálatas, tá? Mas esse texto de Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que Deus nos justifica pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente das obras da lei. Essa é a colocação do apóstolo Paulo. Mas agora vamos lá para Tiago, e eu quero que você leia essa epístola de Tiago comigo, e Tiago vai falar absolutamente sobre isso, não é? Tiago vai dizer o seguinte, olha só, a partir do versículo 24, Tiago 3,24, vês que o homem é justificado pelas obras, e não simplesmente pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho? Com efeito, como o corpo sem sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem obras. Não é? Olha o versículo 21 de Tiago 3. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras e que pelas obras é que a fé realizou plenamente. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Mas olha que coisa interessante. Tiago fala que Deus justificou Abraão quando ofereceu seu filho Isaque no altar. Mas não é isso que Gênesis e Romanos vai dizer. Em Gênesis diz que
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, quando Deus disse para Abraão, e você pode ler isso em Gênesis, quando Deus disse para Abraão que ele seria um pai de uma grande nação. Quando Deus chega para ele e diz, olha, você vai ser o pai de uma grande nação. Através de você, eu vou criar uma grande nação. E a Bíblia diz que quando Deus diz isso para Abraão, ele crê em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Gênesis declara claramente que Abraão foi justificado diante de Deus antes do nascimento de Isaac. Bem antes, quando Deus havia declarado a ele, prometido a ele, que faria dele o pai de uma grande nação. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai confirmar isso. Porque lá no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente a mesma coisa. Que Abraão foi justificado diante de Deus quando Deus o chamou para ser o pai de uma grande nação. Olha aqui. Vamos ver Romanos, capítulo 4. Olha que coisa interessante isso, gente. Às vezes a gente passa despercebido. Olha a partir do versículo 1 de Romanos 4. Que diremos, pois, de Abraão, o nosso pai, o nosso antepassado segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante Deus, que diz com efeito a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz o trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem ao invés não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é levada em conta de justiça. Como aliás também Davi proclama a bem-aventurança do homem a que Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Veja que Paulo não está falando da mesma justificação que Tiago, porque Tiago diz que Abraão foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque no altar. Mas Paulo está falando que Abraão foi justificado quando Deus o chamou para ser pai de uma grande nação. Olha que coisa! Mas como lhe foi levado em conta? Paulo ainda vai dizer, estando circuncidado ou ainda incircunciso, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que ele tinha quando incircunciso. Assim ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça. O pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão, mas também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda era incircunciso. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão, ou a sua descendência de ser herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Olha só. Por conseguinte, Paulo ainda vai dizer, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. E olha o que diz, ele esperando contra a esperança, creu e tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, tal será a sua descendência. E foi sem vacilar na fé, que considerou seu corpo já morto. Paulo ainda vai dizer, ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto. Ante a promessa, Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Deus justificou Abraão, segundo o apóstolo Paulo, quando Isaque ainda não era nascido, porque Paulo vai dizer, Abraão não levando em consideração seu corpo morto, ele creu na promessa. Ou seja, Deus havia justificado Abraão
antes do nascimento de Isaac. Como resolver esse impasse? Como resolver esse problema? Afinal de contas, Abraão foi justificado quando Deus o chamou para ser o pai de uma grande nação. Ele creu ou ele foi justificado quando ele ofereceu seu filho Isaque no altar? E aqui está a resposta do Evangelho. Paulo trata da justificação do homem diante de Deus. Tiago está tratando da justificação do homem diante do próximo. Romanos e Gálatas são cartas em que Paulo está tratando da justificação do homem diante de Deus. Ou seja, Deus me reconcilia com Ele por meio da fé em Jesus. Tudo que eu preciso para que Deus me reconcilie com Ele é que eu creia no seu Filho Jesus, é que eu receba o seu Filho Jesus, é que eu me entregue a Jesus. Por isso, todo aquele que pela graça, com o coração sincero, um espírito quebrantado, se entrega a Jesus e recebe Jesus, ele é reconciliado com Deus, ou seja, Deus o justifica diante dele. Mas Tiago não está falando da justificação do homem diante de Deus, ele está falando da justificação do homem diante do próximo. Abraão foi justificado diante de Deus quando ele creu na promessa que Deus fez a ele antes de Isaque nascer. Mas na cena do sacrifício em que Deus manda Abraão oferecer Isaque diante do altar, Deus justifica Abraão não diante dele, Deus justifica Abraão diante de Isaque. Deus justifica Abraão diante de Isaque. Porque Deus já havia declarado Abraão justo diante dele. Deus já havia. Quando Abraão havia feito apenas o quê? Crido na promessa que Deus havia dado a ele. Mas agora, no episódio do sacrifício de Isaque, Deus declara Abraão justo diante do seu filho. Diante de Isaque. Essa é a diferença. A justificação no Evangelho tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: Deus me justifica diante dele. E a justificação diante de Deus é apenas pela fé. Tudo que eu preciso é crer em Jesus. Agora, o segundo aspecto da justificação, ela é horizontal, ou seja, Deus, ele precisa também me justificar diante do outro. E como ele me justifica diante do outro? Por meio do amor. E o amor se manifesta como? Em atos, em atitudes, em obras. Você quer ver como é verdade isso que eu estou dizendo? Olha o que diz o texto de Tiago. Vamos lá para Tiago. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto de Tiago, que é de fundamental importância para nós compreendermos isso aqui. Vamos voltar no capítulo 3 de Tiago. Vamos lá. Capítulo 2, né? Vamos lá. Olha só. Meus irmãos, isso agora é Tiago que está dizendo. Se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, o que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. De fato, alguém poderá objetar: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Veja, a justificação que Tiago está falando é a justificação diante do outro. Deus me justifica diante dele quando eu creio em Jesus.
Mas eu não sou justificado diante do próximo crendo em Jesus. Eu sou justificado diante do próximo quando eu amo o próximo. Quando eu me dou ao próximo. Quando eu me entrego ao próximo. Quando eu me torno uma oferta. Quando eu me torno um sacrifício vivo diante do outro, em amor. É assim que Deus me justifica. Ele precisa me declarar justo diante do outro. É assim que o outro vê Cristo em mim. Quando eu me dou ao outro em amor. Essa é a justificação que Tiago está falando. Então a justificação, ela tem dois aspectos. Deus me justificando diante dele pela fé em Jesus. E somente pela fé, sem obras. Mas a justificação é também Deus me justificando diante do próximo por meio do amor. Foi assim que Deus justificou Abraão diante de Isaac. Quando Abraão oferta Isaac diante de Deus, diz, olha, meu filho é teu, Senhor. Ele não é propriedade minha, ele é tua propriedade. Deus naquele momento declara Abraão justo diante de Isaac. Deus não precisava declarar Abraão justo diante dele mais uma vez. Ele já era justo diante de Deus. Mas naquele ato que ele faz com Isaac, Deus justifica Abraão diante de Isaac. Raabe, a mesma coisa. No episódio em que Raabe esconde os espias, Deus não declara Raabe justa diante dele. Deus declara Raabe justa diante dos espias. Tanto é verdade que os espias dizem o que para ela? Olha, diante do que você fez, nós vamos conservar a sua vida, desde que você siga as nossas instruções. Tem que fazer isso, 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 isso. Porque na hora que a gente chegar na cidade e você tiver feito isso, o que vai acontecer? A gente vê na janela o fio de escarlata vermelho, a gente sabe que aquele lugar não é o lugar para a gente entrar. Você vai ser salva. Ou seja, nesse episódio, Deus justifica Raabe diante dos espias. O texto de Tiago não menciona um outro episódio, mas em Êxodo, Deus faz a mesma coisa com as parteiras. Lembra do caso das parteiras? O povo de Israel estava crescendo, estava se multiplicando, não é verdade? Lembra disso? E aí então o faraó ele tem uma ideia diabólica, desumana. O que Faraó faz? Ele chega para as parteiras e faz o quê? Olha, na hora que as mulheres estiverem dando à luz, as mulheres hebreias, vocês vão matar as crianças. Na hora que acontecer o parto, vocês vão matar essas crianças. Vocês vão fazer o parto e vão dar um jeito de matar essas crianças, esses meninos. Vocês só vão deixar as meninas vivas. Os homens, os meninos, as crianças que nascerem do sexo masculino, vocês vão matar. Mas as parteiras egípcias, elas fazem o quê? Elas não fazem isso. Na hora, elas têm compaixão das crianças. E elas conservam as crianças com vida. Faraó fica muito bravo e chama as parteiras egípcias e diz, olha, que história é essa? Por que vocês não mataram os meninos hebreus que nasceram? Elas falaram que, olha, elas deram uma desculpa, elas mentiram para o faraó. Elas disseram, olha, antes da gente chegar lá, elas já tinham dado à luz. Elas são tão assim espetaculares, essas mulheres hebreias, que quando a gente já chega, as crianças já estão no colo delas. Não dá nem tempo da gente fazer o parto. E Deus faz o quê? A Bíblia diz que Deus faz com que aquelas parteiras se tornassem o quê? Férteis, porque elas eram estéreis. Deus abençoa elas de uma tal maneira que elas se tornam férteis e elas passam a dar luz. Ou seja, Deus justifica as parteiras egípcias diante das crianças hebreias que elas preservaram com vida. Deus quer nos justificar diante do outro, querido.
Deus não quer somente nos justificar diante dele. Isso ele já fez, quando por sua graça, e somente por sua graça, nós cremos no seu Filho Jesus. Mas Deus quer ir além, ele quer nos justificar diante do outro. Ele quer nos justificar diante do próximo. E a maneira que ele nos justifica diante do próximo é por meio do amor. Então, que nós possamos ser justificados diante do próximo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a justificação pelas obras que Tiago prega. É Deus nos justificando diante do outro, no amor. Vamos amar, queridos. Porque quando nós amamos o próximo, Deus quer te justificar diante do teu inimigo. Deus quer te justificar diante do teu ofensor. Deus quer te justificar diante do teu pai, da tua mãe, da tua família. Deus quer te justificar diante das pessoas que te magoaram e diante das pessoas que você magoou, que você machucou também. E Deus quer fazer isso por meio do amor. Por meio da sua atitude em amar essas pessoas, em perdoar essas pessoas, em viver e andar em amor diante dessas pessoas. Coloque isso no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém?